Olá, estamos aqui para mais um Filosofia em 12 Minutos e hoje vamos falar sobre suicídio. Se você entrou aqui por causa da tag suicídio e está querendo dicas de como fazer isso, eu vou te desencorajar a fazê-lo. Você é importante para nós, você é importante para a sociedade. Procure ajuda, faça terapia, é possível você vencer o problema que você está enfrentando. Vamos entender um pouco sobre o suicídio através de concepções sociológicas, filosóficas, psicológicas, ok? Primeiramente, vamos falar sociologicamente sobre suicídio. Existe um sociólogo chamado Émile Durkheim que diz que toda sociedade fornece um contingente que propicia mortes voluntárias. Ele conceitua suicídio como morte voluntária, aquela morte em que a própria pessoa decide e ela mesma comete o ato contra si, e que em muitas sociedades é condenado e considerado como um crime. Mas ele diz que as próprias circunstâncias da sociedade promovem isso. Então é quase que para ele inevitável que ocorra suicídios, mortes voluntárias dentro de um ambiente social, devido a essa relação do indivíduo com a sociedade. Muitos se sentem fora dessa coesão social. E aqui então nós queremos chamar a atenção, para 3 tipos de suicídios. O suicídio egoísta, altruísta e anômico, que são as formas de suicídio que Durkheim elenca. O suicídio egoísta é quando o ego da pessoa ele está superior ao ego social. Então ele não vê sentido na sua vida, porque de certa forma ele pensa que a vida dele, ou o modo como ele vive, ou o que ele pensa, nunca será compreendido dentro daquele ambiente social. Já o suicídio altruísta é uma forma de fuga de uma crise. É uma forma, no caso, o ego está abaixo o ego individual é negado pelo ego social. Por exemplo, grupos, como grupos terroristas, que às vezes enxergam no ato do suicídio a pessoa negar o seu próprio ego através da morte suicida, a solução de um problema, como aquele avião que destruiu as Torres Gêmeas, um exemplo. As pessoas que estavam ali, conduziam o avião, eles tinham a convicção de um suicídio altruísta, que eles estavam fazendo o bem, anulando o seu próprio ego. E existe o suicídio anômico, que é quando a sociedade se torna anômica, ou seja, quando existe uma anomia. O que seria anomia? A anomia é a ausência de regras da sociedade. Ali você tem um caos dentro daquela sociedade. Isso gera uma anormalidade social. É a ausência de regras. Então é um momento em que a sociedade se encontra em crise e muitas pessoas veem no suicídio a solução para essa crise. Por isso também que nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas têm entrado em depressão e têm achado a solução para o problema através do suicídio. Então, o que nós temos a dizer é que a angústia que nós temos na nossa alma, ela de toda forma sempre existiu. E muitas vezes, num ambiente como nós estamos de pandemia, potencializa alguns conflitos de relacionamento, alguns problemas sociais, problemas econômicos, E isso, então, faz com que pessoas encontrem na morte voluntária uma forma de resolver o problema. Enfim, nós já falamos desde o início, essa não é a solução. Vamos ver qual é a solução que a psicologia nos traz, Para a terapia cognitiva comportamental, o suicídio é um problema de saúde pública, E é o que gera mais mortes mundialmente. Então, essa situação de desesperança que a pessoa vive, essa sensação de inadequação social pode ser tratada. E conforme os diversos autores vão dizer, como que a teoria cognitiva comportamental lida com isso? Ela estabelece a possibilidade de terapia, Então, é importante o convívio com o terapeuta, e o terapeuta ele vai trabalhar o que é chamado de psicoeducação. Então, ele vai educar aquela pessoa a saber lidar com a situação que ela está vivendo, propondo para ela a resolução de problemas, propondo para ela o controle dos seus impulsos e propondo também um apoio social. Aquela pessoa é cercada
de outras pessoas que podem ajudá-la, né? Nós vemos também, segundo vários autores, e eu vou citar dentre eles um médico chamado Thelmo Diniz, que dizem que o cuidado de si é muito importante se a pessoa está com esse desejo de cometer uma morte voluntária. E esse cuidado de si vai desde o apoio psicológico, né, um atendimento mesmo profissional, cuidado da alimentação, o cuidado de atividades físicas, e ele recomenda inclusive para aqueles que têm uma fé, as práticas espirituais, porque as práticas espirituais também produzem na pessoa, né, alguns hormônios que levam ela a uma sensação de bem-estar e a combater esse desejo de suicídio. Quero inclusive falar uma frase do Thelmo Diniz, que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: a ansiedade é um tempo que não chega e a angústia é um tempo que não vai embora. Então a angústia é algo que leva a pessoa, né, a um estado depressivo ou até mesmo, né, de querer tirar a própria vida. Então angústia e ansiedade andam juntas. A angústia e a ansiedade acabam uma alimentando a outra. E como nós vamos lidar com isso, né? Como lidar com esses dois problemas? Por isso que na psicologia nós temos tratamentos para isso. Perante a psicologia social, existem algumas vulnerabilidades que a pessoa sofre que são oriundas do convívio social, como a violência, como o contexto que nós estamos vivendo hoje, como crises econômicas, financeiras, perdas, né, irreparáveis, mortes. Quantas pessoas perderam, né, praticamente uma família inteira com o Covid-19? Então são situações em que a pessoa precisa de um apoio externo para saber lidar com ela. Então não sofra sozinho se você, em algum momento, teve essa sensação de querer tirar a própria vida. Somente de cogitar essa ideia, já procura uma ajuda. A ansiedade de querer resolver as coisas, de querer dar conta de tudo, essa angústia existencial, o tédio, né, de ficar num processo de isolamento, tudo isso vai gerando, né, atitudes e comportamentos depressivos. E se a pessoa já tinha um quadro que levava a isso, esse quadro é potencializado. Então é importante que entendamos como que isso funciona e como podemos combater. E muitas dessas vulnerabilidades vêm de elementos sociais também que precisam ser combatidos. Por isso a importância de políticas públicas de amparo, por exemplo, a mulheres que são violentadas, a violência doméstica, dentre outras coisas que nós já falamos também em outros episódios. Enfim, voltando no tema da morte voluntária, uma das coisas que ocasionam a depressão e o suicídio refere-se à angústia. Só que os filósofos, eles pensam a angústia de uma forma um pouco diferente. Durante a história da filosofia, a morte e a angústia são temáticas dos filósofos, porque eles lidam com a questão da identidade, de quem é a pessoa e qual é, digamos assim, o sentido da vida para aquela pessoa. E nós vamos citar aqui alguns filósofos. Por exemplo, Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo que, para ele, a vida é sofrimento. Porque todas as vezes que nós desejamos algo, desejamos ter algo, isso traz em nós angústia e dor. E mesmo quando alcançamos o objeto do nosso desejo, nós continuamos desejando mais alguma outra coisa. Então nunca escapamos desse desejo de algo. Então isso gera uma angústia permanente. E ele é quase pessimista ao falar isso, até o ponto que ele diz assim: a única forma de você, de alguma forma, aliviar essa angústia é através da arte, é através da contemplação do belo. Seja você contemplando obras de arte, você se envolvendo na produção artística, ou mesmo você contemplando a natureza. Porque, segundo ele, quando contemplamos o belo, isso gera em nós um enlevo da alma. Isso faz com que nós neguemos aqueles desejos e começamos a andar num outro plano, digamos assim. Há uma transcendência do sujeito. E essa transcendência do sujeito gera uma sensação de paz, de alívio dessa angústia. Olha, então,
né? Hashtag fica a dica. A arte é algo que nós precisamos muito nesse momento. Pratique algo ligado à arte, isso vai trazer um elevo para você. E para Schopenhauer também é essa experiência que nos conecta com Deus. Bom, Sartre já dizia que nós temos essa angústia quando nós percebemos que nós somos condenados irrevogavelmente à liberdade. E essa condenação nos faz perceber que nós somos senhor de nós mesmos, senhor dos nossos destinos, e muitas vezes nós nos sentimos indecisos, inseguros, sem saber o que fazer, que é uma coisa que nós estamos vivendo muito nesse momento também, nesse contexto, né? Nietzsche é outro filósofo que também fala sobre angústia, e ele fala que a angústia ela tem um papel importante também no próprio indivíduo, porque quando nós vemos a tragédia social em que nós estamos envolvidos, ou seja, quando nós percebemos o quanto a nossa sociedade ela tem carências, tem problemas e tem crises, então nós vemos a situação trágica em que o ser humano vive, né? Devido a ideologias, devido a concepções, devido à violência e tantas outras coisas, isso nos dá uma sensação de que nós não vamos conseguir resolver o problema, uma sensação de inutilidade, nós vemos os nossos limites, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos pouco capazes, mas para ele isso é bom, sabe por quê? Porque isso faz com que a gente veja para além dos nossos limites, para que a gente veja a necessidade do outro, a necessidade de uma coesão social, de mudanças, que a gente veja um novo horizonte. Então é possível ver um novo horizonte quando você está numa situação de angústia. É possível que você encontre nesse novo horizonte uma verdadeira alegria. Porque muitas vezes nós queremos encontrar a alegria, a satisfação e romper o tédio, né, a partir de uma situação imediata e momentânea, né? E não é isso, né? Nietzsche nos mostra que nós podemos ver através de outras formas novos horizontes e desconstruir aquilo que a sociedade já nos coloca como certo e evidente, né? Enfim, todos esses filósofos trazem contribuições para pensarmos sobre a angústia, para entender melhor como nós funcionamos, como nós somos, e para propor a nós mesmos soluções para esses problemas. Também gostaria de falar de um diálogo filosófico encontrado nos textos das Escrituras, que é o diálogo de Jó com seus amigos. Esse texto é um texto considerado filosófico por alguns, porque ele debate sobre a vida, sobre quem é Deus, então tem vários conceitos ali. E tem um determinado momento em que Jó fala sobre o dia que ele nasceu e deseja inclusive a morte. Só que nesse contexto ele diz assim, que não calaria a sua angústia. Então isso é um ponto muito importante que todos os estudos convergem nisso, né? Se você crê em Deus ou não, se você pretende buscar uma ajuda profissional quando é este assunto, ou ajudar alguém a buscar uma ajuda profissional, ou se você é um profissional, nós precisamos entender que essa angústia, esse tédio já faz parte da natureza humana. Se ele está potencializado, vamos ter que cuidar. Mas uma coisa é importante, você precisa colocar para fora essa angústia, esse desespero. E Jó diz, eu não vou me calar. Então ele coloca diante de Deus, no caso de seus amigos, tudo aquilo que ele estava sentindo, numa forma de ter uma canalização de todas as suas angústias e não apenas deixar que aquilo no corpo gere morte. Porque o suicídio é uma morte voluntária, digamos assim, final. Mas existem várias formas de morte, de suicídio, que nós precisamos combater. Existem muitas atitudes que nós sabotamos a nós mesmos através de vícios e comportamentos que só pioram a situação ao invés de melhorar. Então vamos correr atrás da solução, e essa solução está em compreender que vivemos sim em sociedade e que podemos ser melhor como pessoas e viver melhor nessa sociedade. Até a próxima!